As crianças têm 3 e 10 anos de idade. As duas estão entre os 34 casos confirmados da Covid-19 em Anápolis, segunda cidade com maior número de casos no estado. Elas seguem em isolamento domiciliar e passam bem. Mas o que se sabe até agora sobre essa relação entre crianças e coronavírus? Quais são os cuidados que os pais devem ter? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o médico infectologista, Dr. Marcelo Daer. Dr. Marcelo, por que nos casos confirmados as crianças aparecem em menor número? Bom, em relação às crianças, a gente tem algumas considerações. As crianças adoecem menos pelo coronavírus, da Covid. Como ela adoece menos, a gente testa menos essas crianças. E existem algumas hipóteses para que essas crianças adoeçam menos. Elas podem ter um sistema que a gente chama de sistema angiotensina ainda não totalmente maduro, elas podem ter um dano vascular menor, até porque são muito jovens, e o que parece mais provável é que o sistema de defesa dela é um pouco imaturo e isso traz benefícios para ela. Então a criança adoece menos e a gente acaba testando menos a criança. Talvez a incidência da doença entre as crianças seja mais ou menos igual a dos adultos, só que numa proporção de gravidade e de internação menor, o que leva a se fazer menos exames entre as crianças. Mesmo sendo assintomáticas em boa parte dos casos, os pais têm que ficar atentos a alguns sinais das crianças. Por isso que nesse momento essas crianças devem evitar esse encontro com os avós, com os tios, com as pessoas que sejam mais velhas ou que tenham alguma comorbidade, mesmo essa criança não tendo um sintoma da doença? Sim, o ideal é que a gente mantenha esse isolamento social nesse momento, a não ser que a criança já está isolada com as pessoas mais velhas. Se ela estiver em isolamento já com as pessoas mais velhas, já está feito o isolamento. Então elas já estão em quarentena juntos. Mas caso contrário, o ideal é que a gente evite essa circulação. Esporadicamente, como a gente ainda tem um número de casos pequeno no estado de Goiás, essas crianças que estão em quarentena e realmente isoladas, elas saírem para ter contato com os avós, talvez não traga tanto risco. Mas se for um adolescente, por exemplo, que costume sair de casa, ele vai fazer atividade física e volta, ele vai ao supermercado e volte. Esse adolescente ele está exposto. Então, nessa situação, é melhor que ele não entre em contato com as pessoas mais velhas. Doutor, e quais são os cuidados que os pais devem ter com essas crianças? Porque, por exemplo, tem a questão da imunidade, uma alimentação saudável é melhor também. O que fazer com essas crianças em casa que possa fazer com que elas fiquem mais imunes à Covid-19 ou não tem isso? Essa mudança de hábito, ou a não mudança de hábito, a manutenção da rotina, ela contribui, porque ela contribui inclusive para que a criança durma bem, para que a criança se alimente bem, e isso de uma maneira indireta melhora o sistema imune da criança. Porque se a criança dorme mal, se a criança alimenta mal, então vamos dizer que ela durma muito tarde, acorde muito tarde, ela vai pular a refeição, ela vai comer comidas que não são ideais, essa criança vai, em última análise, ter um prejuízo do sistema de defesa. Muda alguma coisa para o caso dos bebês ou não? Não, o bebê assim, é mais complexo, porque o bebê normalmente já tem uma rotina mais fixa em casa, mas a mãe também tem que procurar situações que ela não se estresse tanto. Doutor Marcelo, quais são os sintomas que os pais devem ficar atentos nas crianças, quando ela começar com um sintoma que chame a atenção no caso da Covid? Então, às vezes a criança pode ter diarreia, com febre ou sem febre, e muitas vezes a criança não vai ter nada. Então, muitas vezes as crianças são testadas porque tiveram contato com alguma pessoa, algum adulto que testou positivo.